maior mito sobre trading é que o que importa é dinheiro no bolso. Você pode ganhar dinheiro de jeito errado e você pode perder dinheiro do jeito certo. As pessoas acham que algumas pessoas são traders e outras pessoas são investidores. Eu acho que no fim das contas é uma coisa só. Que o que muda é o prazo operacional de cada um. Tá abrindo mão do curto prazo em prol do longo prazo. E também outra coisa, isso não te faz uma pessoa melhor por causa disso, entendeu? Ele é economista e mestre de administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é analista técnico certificado pelo CMT e pela Federação Internacional de Análise Técnica. E atualmente ele é head de análise técnica do Banco BTG. A execução é a coisa cara. A ideia é 10 centavos o balde. Só que eu acho que a história da IA meio que inverteu isso, né? Será que a IA tem realmente competência para decidir as coisas? Ou o meu julgamento tem que estar aqui junto com ela? A gente tem pensado a IA para dar soluções de coisas que a gente não conhece. Quando, na verdade, eu acho que faria mais sentido a gente usar a IA como um potencializador de coisas que a gente conhece muito bem. O gap entre o que está na sua cabeça e a capacidade de construção de coisas reais, ele diminuiu muito. Mas essas coisas, elas só vão ter tão boas quanto a qualidade do seu pensamento, a qualidade da sua reflexão e do seu conhecimento dentro daquele campo específico. As 3 coisas que mais vão ser valorizadas nesse mundo de AI é o seu raciocínio lógico, a capacidade de você concatenar ideias, construir ideias de uma forma lógica e estruturada, a sua criatividade, a habilidade de criar conexões entre coisas que aparentemente não têm conexão, e a terceira coisa é o seu repertório. Quanto maior for o seu repertório, melhor. Não só um repertório de mercado, mas um repertório de qualquer coisa. Eu acho que os períodos mais difíceis são os períodos de transição de regime, porque por definição as coisas vão ficar confusas. Já tem alguma coisa assim ou a gente tá surfando aqui um pleno regime? Então a gente tá no mundo agora que o dólar voltou a ganhar muita força. O S&P 500 ele tá com movimento de alta, mas ele começou a dar uma desacelerada nas últimas 4 semanas. E o petróleo caiu pra caramba. Eu não sei ao certo qual que é o tema que vai ser operado agora, mas eu sei qual que é o tema que tá deixando de ser operado. Isso pra mim é bem suficiente pra eu entender que tipo de posição que eu devo encerrar ou não. Que tema seria esse? Acorda, investidor, tá começando mais um Crypto Never Sleeps, o seu podcast sobre criptoativos, ativos digitais, seja lá como você quiser falar. Eu me chamo Walter Rebelo, sou head de análise da Empíricos e tô aqui tocando esse podcast, hoje com um convidado super especial, mas antes de introduzi-lo aqui, vamos primeiro aqui falar do seguinte, galera, não sei se vocês estão sabendo, mas o Bitcoin já foi declarado morto pela 475ª vez. Eu não estou inventando esse número. Aliás, eu aprendi a falar ele agora, né? Eu nem sabia como é que era o original para 475. Mas isso é um dado e você pode verificar. Tá lá no Bitcoin is Dead, é um site que compila isso aí. E é geralmente aquele momento que tá todo mundo apontando o dedo, né? Eu te falei que ia cair, aí o outro tá falando, vai subir pra caramba de novo. Então, é um momento em que os nervos ficam à flor da pele. E o convidado aqui de hoje, neste podcast, um oferecimento Binance, está pronto para ajudar a gente a analisar esse momento de maneira fria, analítica e técnica. Só lembrando, se você ainda não é um seguidor aqui do Market Makers, faz um favor, se inscreve aí no nosso canal, clica no botão do sininho para receber vídeo novo, né, podcast novo toda vez que sair. Lembrando que aqui no Market Makers não somos só um podcast, um Hellis podcast de criptoativos, tem uma família de podcasts, Market Makers, Second Level, Risco Brasil, Sports Market Makers, todos podcasts feitos para te munir em diversas áreas do mercado financeiro e do mundo dos esportes também. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e com o meu convidado especialíssimo, Lucas Costinha, que já esteve aqui com a gente e está agora de novo no estúdio novo, né, cara? Exatamente. Nesse estúdio aqui é a primeira vez, né, dali da onde eu sento, eu sempre consigo ver esse estúdio. Eu tô olhando com curiosidade aqui, tentando ver cada livro, cada parte da decoração, porque esse estúdio ficou fantástico. Aí vocês não sabem, mas esse cara é uma enciclopédia ambulante e a gente vai beber um pouco da sabedoria dele aqui neste episódio. Para quem não o conhece, para quem não assistiu o primeiro episódio com Costinha, ele é economista e mestre de administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é analista técnico certificado pelo CMT e pela Federação Internacional de Análise Técnica. E atualmente ele é head de análise técnica do Banco BTG Pactual. E, além de tudo isso, ele é um grande amigo meu. Tem esse pequeno detalhe aí também, Tem esse pequeno detalhe. Então, cara, a gente já troca muita ideia, né? Então, esse aqui é o tipo de episódio que é extremamente fácil pra mim de fazer. E, cara, acho que o grande tema é Bitcoin tá a $60 mil. E tá perigando cair até mais pra baixo. Tem vários
headwinds aqui, né, dificuldades aqui para o Bitcoin adiante, tanto pelo lado da strategy, tanto pela ameaça quântica, enfim, temas que a gente vem tratando aqui no podcast várias vezes ao longo dos episódios. Mas aí eu queria saber de ti, cara, o que tu tá olhando nesse universo, que eu sei que tu olha uma pá de coisa, isso é muito importante, né, porque o Bitcoin não é precificado numa bolha, né, isolado do mundo, os mercados eles se conversam, e aí eu queria pegar aqui um pouco da tua impressão do que o Bitcoin tá fazendo agora e o que tu tá pensando desse mercado tecnicamente falando. Tá, boa, eu acho que é importante falar isso, esse ponto que você trouxe inicialmente, né, porque hoje dentro do meu trabalho o Bitcoin ele acaba sendo diferente de outros convidados que você já teve aqui, primeiro obrigado pelo convite, assisto sempre, gosto bastante da família aqui, da turma aqui toda, e eu acho que assim, é diferente de às vezes outros convidados que você já trouxe aqui, hoje o Bitcoin ele faz parte da minha análise, do meu corpo de trabalho, dentro de outras coisas, né? Junto com outras coisas e não de uma maneira isolada. E eu acho que, sinceramente, cada vez mais a gente tem que analisar as criptos e o Bitcoin dentro de um universo maior de ativos, né? Qual que é o papel que ele tem dentro desse universo maior de ativos? Obviamente ele vai ter as suas idiosincrasias, as suas particularidades e as suas características especiais, mas depois a gente pode até, fazendo esse papo, eu venho de uma leva antiga de cripto, né, aquela primeira turma aqui no Brasil que começou a pesquisar sobre cripto e discutir os temas, tem muita história interessante desse período, mas hoje, o que a gente lá atrás, 2015, 2014, 2016, o que a gente tanto queria, acabou acontecendo, que é o fato do Bitcoin ter uma adoção institucional muito maior. Ao mesmo tempo, isso não trouxe só coisas boas, mas isso também fez com que hoje o Bitcoin se comportasse muito mais próximo, muito mais inserido numa cadeia de eventos globais, né? E aí, obviamente, a minha visão, até pela cadeira que eu tenho no banco, é uma visão de análise técnica, então a minha função é olhar como que estão os comportamentos técnicos, não que eu não tenha uma opinião de macro, mas assim, essa opinião de macro, ela também está respaldada pelo lado técnico, e entender essa dinâmica do Bitcoin. Mas, sem querer enrolar aqui, hoje o que a gente tem visto pro Bitcoin, pro comportamento dele como um todo? O Bitcoin, por mais que ele tenha essas particularidades, a gente precisa falar que ele está inserido hoje no mundo de juros mais altos. Tá? E não tem como ele ficar imune a isso, porque se você quer ter adoção institucional, ele vai entrar dentro de um portfólio de outros ativos, de outras classes de ativo, e os gestores, todo mundo que está gerindo fundos que tem alguma exposição em cripto, vão compreender ele como um ativo de volatilidade maior, um ativo de crescimento, digamos assim, apesar de não ter fluxo de caixa nem nada, mas assim, um ativo de crescimento, de alta volatilidade, de momento, e que naturalmente você vai ter uma exposição menor. Num juros mais alto, esse componente da volatilidade histórica do Bitcoin vai entrar na conta, e aí, naturalmente, ele acaba sofrendo um pouco mais, igual que é o que a gente viu aqui, mais ou menos desde outubro de 2025, tá? Quando a gente fala de análise técnica... Vamos mostrar o gráfico? Sim. Produção, coloca o gráfico aí pro pessoal. O pessoal colocar o gráfico aqui na tela. Bom, o que vocês estão vendo aqui é um gráfico semanal que a gente chama, tá? Então, cada barra mostra o que acontece ao longo de uma semana. E eu estava até conversando com o Valtinho antes de chegar aqui, vocês sempre trazem muita gente de fundamento, macro, etc. E qual que seria a principal diferença de quem está olhando para o fundamento e quem está olhando para a análise técnica? Quem está olhando o fundamento está olhando o que acontece. Né? Isso é super importante. Quem está olhando para a análise técnica está tomando decisões e olhando para a reação do mercado em relação àquilo que acontece. Então, teve uma notícia. A notícia é essa, o impacto é esse. O meu trabalho aqui no banco é como que o mercado se comportou depois disso. Isso muda alguma coisa para a nossa visão, isso não muda alguma coisa para a nossa visão. E outra coisa, é muito voltado à tomada de posição. Qual que é a posição a ser tomada, dada essa reação do mercado? É comprar, é vender, é comprar por 2 meses, é comprar por 3 meses. O meu trabalho hoje está muito relacionado a isso. E aí, então, passado esse primeiro momento, né, vocês estão com o gráfico aqui na tela do Bitcoin, no gráfico semanal, e eu quero trazer alguns elementos para vocês. A gente trabalha com um modelo aqui, que é o modelo chamado Keller Trend. E cada vez mais eu troco muita ideia com o Valtinho sobre isso, sobre a questão de decisão discricionária, sistemática, etc. Eu acho que cada vez mais algumas coisas a gente precisa ser totalmente objetivo e outras a gente pode ter a subjetividade ao nosso favor, que no fim das contas a subjetividade vai ser o tempo de tela, vai ser a sua experiência e o seu repertório de mercado.
Mas visualizar a tendência para mim é algo totalmente objetivo hoje. E a gente tem esse modelo, que é o Keller Trend. É um modelo, não tem muito mistério, ele é baseado na diferença de algumas médias móveis exponenciais. E aqui em preto vocês têm o que seria a tendência de longo prazo. E a tendência de longo prazo ela fez uma virada de alta para baixa desde dezembro de 2025. Aqui em azul escuro você tem a tendência de médio prazo, tá? Que ela até teve um breve momento de alta entre maio, as 4 semanas de maio, depois virou para queda. Foi quando a gente teve aquela recuperação do Bitcoin de 64.500 para a região dos 82 mil. E a tendência de curto prazo ela virou para queda, especialmente depois do dia 18 de maio. Semana do dia 18 de maio. Então, nesse momento, a gente tem os 3 horizontes apontando para o movimento de queda. Naturalmente, o sinal de curto prazo ele vira mais rápido de alta para baixa, tá? Porque ele é mais... ele muda o sinal mais rápido. E assim, idealmente as operações elas devem ser feitas quando você tem os 3 prazos alinhados, ou pelo menos quando o longo prazo está em alta, o médio prazo está em alta e o curto prazo veio de queda e virou para alta. Tá? Então, sendo muito objetivo, a gente ainda tem uma tendência de baixa no Bitcoin. Olhando para a análise técnica também com outros fatores objetivos, a gente trabalha muito com a média móvel de 200. Né? E a gente tem a média móvel de 200 semanas do Bitcoin, que está mais ou menos aqui na região de 62 mil dólares 440, e ele voltou a querer fechar abaixo. Essa semana provavelmente vai fechar abaixo. E a gente fala de uma média móvel que ela não era testada desde outubro de 2023, mais ou menos. Vocês conseguem ver que a média móvel de 21 e 50 semanas também estão cruzadas para baixo. E aqui são os meus balizadores de tendência de curto e médio prazo também pelo preço. Então você vê o Bitcoin espremido numa região que teoricamente é um suporte, que é a média móvel de 200 semanas, e até mesmo perto desse fundo de setembro 24, ali perto de 53 mil dólares. Tá? E aí lembrando aqui, olhando no horizonte grande, 59 para 52 mil dólares, a distância é muito pequena. Tá? Então assim, de maneira geral, objetivamente os indicadores ainda estão apontando para um movimento de queda. Eu entendo que naturalmente todo mundo está olhando uma oportunidade de compra para o Bitcoin, porque a gente teve uma queda aqui de cerca de 50%, pouco mais de 50%. E chegou na média de 200 semanas, né? Então é aquele patamar que, pelo menos na história do Bitcoin, demarcou ali uma região de fundo de bear market, é aquela região que tá todo mundo falando, pô, não sai agora. Eu acho que assim, quando a gente fala de análise técnica e trading, e aí isso vale para qualquer ativo do mundo, eu acho que essa é a grande vantagem da análise técnica, qualquer ativo do mundo que seja determinado por oferta e demanda, eu costumo trabalhar um conceito com o pessoal que são de localização e estrutura de preço, tá? E aí me permita se eu usar várias metáforas aqui em alguns momentos do podcast, mas é mania de professor, porque com metáfora esdrúxula você lembra mais fácil de alguns conceitos. Eu uso a metáfora da casa, né? Eu falo que para você operar você precisa saber, você precisa ter uma boa localização de preço, mas você precisa ter uma boa estrutura de preço. Qual que é a metáfora da casa? Se eu chegar para você e falar assim, cara, eu quero te vender uma casa e essa casa é no Itaim. O preço é tanto. Itaim ou Itaim Bibi? Itaim Bibi. Porra. Diferente, né? Não, sim, mas naturalmente você vai falar assim, tá, mas tipo, é uma informação suficiente para você? Não. Você precisa saber, cara, beleza, como que é essa casa? Quantos quartos ela tem? Qual que é a metragem dessa casa? Ela é nova, ela é velha? Né? Se eu chegar para você e te mostrar uma casa, fotos de uma casa, que é uma excelente casa, bonita, não sei o que, 4 quartos, o que você vai me perguntar? Pô, beleza, aonde que ela tá? Quanto é que é o metro quadrado? Não, e aonde, qual bairro, né? Se eu te mostrar só a foto, você vai me perguntar, beleza, mas qual bairro que essa casa tá? Sim. Então eu brinco aqui com preço é a mesma coisa. Você precisa ter uma boa localização, que aqui, de fato, ele tá numa boa localização, que é uma região de suporte, mas eu preciso ver a qualidade desse movimento de preço, que por enquanto a gente ainda não tem. Então a gente tem um dos fatores, mas a gente não tem outro fator, que é uma estrutura de preço. E geralmente, a gente gosta de fazer a coisa de um jeito simples. Eu gosto de comprar depois que está subindo e vender depois que está caindo. Tá? E eu acho que essa é uma diferença muito grande quando a gente fala de operar momentum, operar com análise técnica. Você prefere comprar algo que já subiu um pouco para subir mais do que esperar cair num determinado nível e começar a comprar naquele nível. Eu queria frisar nisso aí, Coxinha, porque o que tu falou, cara, e eu acho que isso mudou para mim o jogo de investir em cripto, que é... Quando você toma risco,
Qualquer decisão na sua vida, né, é uma hipótese. Você não sabe se vai dar certo num determinada janela de tempo. Então, você precisa entender a mecânica do preço. E a narrativa muitas vezes não vai te ajudar nisso, né? Pô, não, Bitcoin é reserva de valor, Bitcoin é um meio de pagamento, vai ser adotado pela instituição. Tá, mas isso vai te ajudar a gerir risco? Muitas vezes não. Muitas vezes vai te botar ali num trem que você vai ali, vai ver se vai subir, vai ver se vai cair, mas não tá te apresentando uma conta objetiva sobre como você gera risco, controla o teu retorno, controla a tua volatilidade. E aí tu comentou, né, essa ideia de tendência, momentum, que é uma ideia que funciona no Bitcoin academicamente e empiricamente. Sim. Como que tu explicaria para alguém o que é a ideia de momentum? E se tu puder, talvez, eu acho que o George Soros seria o nosso investidor fundamentalista que talvez mais conversa com essa ideia, né? Não só ele, o Drunken Miller também, é porque o Drunken Miller trabalhou com ele, né? Então, também tem isso. Paul Tudor Jones, por exemplo, acho que seria um grande exemplo disso. Você perguntou como que eu explicaria momentum? Tá. Se eu puder me valer de mais uma metáfora, a tendência é a velocidade do carro e o momentum é se esse carro está acelerando ou está desacelerando, né? Se essa velocidade está constante ou se essa velocidade está aumentando com o tempo. O Bitcoin, por natureza, ele é um ativo que, quando ele começa a desenvolver um movimento de tendência, quando ele começa a desenvolver um direcional, esse direcional persiste por muito tempo e ele tende a ter retornos muito altos. Tá? E aí o momentum basicamente seria isso, a capacidade que o ativo tem de se mover e acelerar cada vez mais o seu movimento. Quando você está falando de ativos de momentum, você tem esse ponto positivo, mas você tem um ponto negativo também. Quando você vê lá desde os artigos do Gigadist, do Titman de 93, quando o pessoal começa a estilizar momentum no Factor Investing, você começa a ver que, beleza, ativos de momentum eles tendem a dar mais retorno que outros ativos, porém quando eles caem também, eles começam a cair mais, eles caem mais do que o mercado, tá? Então acho que eu meio que definiria por aí. Quando você está querendo operar momentum, você está querendo pegar algo que acelere, você quer se valer do fato de que o preço, quando ele está em equilíbrio, ele não anda. Você concorda comigo que se a gente concordar sobre o preço de algo, esse preço vai ficar estático, né? Se eu acho que essa água vale R$5, você acha que também, beleza, não vai ter nada. Se a gente tem nessa sala 50 pessoas, uma pessoa acha que vale 5, outra pessoa acha que vale 7, outra pessoa acha que vale 8, esse preço vai oscilar e ele vai se movimentar conforme as nossas emoções, as nossas inclinações e o jeito que a gente precifica isso aqui. Quando o Bitcoin desenvolve uma tendência, na verdade ele está saindo do preço de equilíbrio dele daquele momento. Sim. E por isso que você tem um aumento da volatilidade. E a função de todo mundo que está operando, que está tradando, é capturar essa volatilidade, né? E quando você tem um movimento, por exemplo, sei lá, o Bitcoin saiu de novembro 22 de $15 mil para $118 mil. Por que isso aconteceu? Porque ele saiu do seu preço de equilíbrio e as pessoas estavam precificando, né, estavam com um preço de equilíbrio muito mais alto na sua expectativa. Quando a gente está nesse mundo de juros mais alto, naturalmente você vai precificar isso para baixo e o preço vai sair dessa região de equilíbrio. Então, quando você está operando no momento, você está justamente identificando quando que o desequilíbrio está começando a acontecer, ou seja, quanto que o preço não faz mais sentido estar ali naquela região, e você, muitas das vezes, você não quer determinar qual que é o próximo preço de equilíbrio. Você só quer você quer permanecer no movimento até acharem um novo preço de equilíbrio, né? Naturalmente, você tem que saber sair também. Então, acho que isso é uma característica fundamental quando a gente está falando de operar Bitcoin, operar momento ou querer entender de momento. Porque você não tem que determinar o critério de entrada é muito importante, mas determinar o critério de saída, ele acaba sendo ainda mais importante dentro desses cenários aqui. E aí, só botando o gráfico na tela também mais uma vez, por favor. Uma outra coisa tem algumas coisas que eu gosto de olhar, e aí são todas ferramentas que depois o pessoal pode procurar. Aqui a gente tem um gráfico de drawdown do Bitcoin, né? Então o Bitcoin nesse momento está caindo 51% em relação à sua máxima histórica. Para a gente tomar o cuidado de ter esse viés de caiu muito, caiu pouco, né? Olhar para o passado sempre é interessante. Então o Bitcoin, por exemplo, quando você vê aqui em novembro 22 ou você vê ali em 2019, a gente chegou até quedas de 60%, 70% ou até mais do que isso. Então, eu acho que, respondendo também a sua pergunta, a gente está numa boa região de preço, mas
talvez até mesmo olhando para o drawdown histórico ainda tem não é só porque está em 50% que deveria recuperar. E uma outra coisa que eu estou esperando seria justamente uma estrutura de preço melhor, um price action melhor e esperar ele mostrar para mim que ele está querendo sair dessa região de equilíbrio para um movimento de alta. Tá? Então, é ganhar momentum, ganhar força relativa e hoje muito mais inserido em comparação a outras classes de ativos do que sendo olhado isoladamente. Um negócio muito interessante e que vira e mexe eu me pego me perguntando isso. Porque a gente tem que olhar para o passado para ter aqui uma noção do que pode acontecer no futuro. E aí tu falou, né, pô, drawdown, né, que é a performance atual versus o pico de performance, né, o patamar de preço atual versus os 126 mil que o Bitcoin alcançou lá na máxima histórica. Hoje é 51, 52%. Sim. E aí muita gente fala, pô, eu acho que o drawdown deste ciclo, no mercado de cripto, né, quem vende cripto olha muito o mercado por ciclos de 4 anos. Sim. O drawdown nesse ciclo deve ficar menor porque o retorno também foi menor. Todo mundo pensava que o Bitcoin ia bater os 200 mil, 170 mil, sei lá quanto, e muito mais além do que foi, mas não foi. Né? O retorno foi bem menor do que o retorno dos ciclos anteriores. E parece que essa perda não realizada, não realizada, depende se você vendeu, o drawdown vai ser menor também. Ou seja, estamos aqui deparados com uma situação que pode e não pode ser. Mas aí tudo no trade, tudo no investimento é uma hipótese. Como que tu faz para invalidar essa hipótese? Porque tu tem que ter uma regra, não é sobre achar fundo e sobre achar topo, correto? Sim. Cara, se eu entendi direito a sua pergunta, e aí tem algo até mais filosófico, porque a gente está misturando aqui análise técnica, trading, estratégia e tal. Veja, se você for considerar ciclos para poder operar, você deve considerar o ciclo passado. Se você está fazendo uma inferência que dessa vez vai ser algo diferente, naturalmente você não está operando por ciclos. Entendeu? É uma questão de definição. Porque naturalmente também as pessoas olhavam para trás e falavam, não, dessa vez aqui vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente, dessa vez deveria ser diferente, dessa vez deveria ser diferente. Não é que está errado, isso não está errado. Mas isso não é baseado para uma análise em ciclos. Porque necessariamente, se você quer tentar sistematizar isso, você deve olhar para o passado e quanto menos interferência você fizer melhor. Então acho que esse é um ponto importante. Tá? Mais uma vez, não é uma questão de certo e errado, mas é uma questão de o que você está considerando de análise. Vou dar um exemplo. Eu falei aqui de média móvel, por exemplo, né? Se eu a todo momento falar, não, o meu sistema vai se basear em médias móveis. Ah, não, mas eu acho que nessa situação vai ser diferente, nessa situação vai ser diferente, nessa situação vai ser diferente. Eu não estou olhando isso de uma forma sistematicamente organizada. Tá? Então, não sei se foi claro, mas eu acho que esse é um ponto importante. Sistematizar, cara. Como que tu acha que o brasileiro médio, varejo, tem interesse ou entende a importância de sistematizar a tomada de decisão na hora de investir? Eu acho que não, porque eu acho que quando você lida no mercado financeiro, aí pode ser tanto cripto quanto qualquer outra coisa. Quando você está no mercado financeiro reagindo emocionalmente a tudo que está acontecendo, ele é um processo que você sente que você está mais no controle dele, tá? Então, às vezes, a gente tem essa tendência. A partir do momento que você tenta sistematizar a sua tomada de decisão, sistematizar o trading, etc., você acaba incorrendo na ideia de que você vai ter que executar coisas nas quais você, às vezes, não acredita. Então, às vezes, você não acha que o Bitcoin vai subir, mas o seu sistema está te mandando comprar. E você tem que fazer isso do mesmo jeito. Né? Ou, às vezes, você não consegue contar uma história tão bonita quanto a história de, poxa, você escreveu um paper de 40 páginas que te mostrou que naquela hora era para comprar. Às vezes você tem um sistema com 3, 4 sinais, ele falou compra, depois ele falou vende, depois ele falou compra, depois ele falou vende. Então acho que isso acaba acontecendo. E eu acho que de algum grau também, muitas das vezes a gente acaba não sistematizando nossa própria vida, nossos próprios hábitos, etc. Então isso também acaba... Às vezes a gente sistematiza até demais. Né? A gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que geralmente a gente sistematiza... Mas eu acho que assim, a média
das pessoas sistematiza de menos, porque fica mais fácil, apesar de ser mais caótico, fica mais fácil lidar com essas coisas assim. Mas eu acho que assim, sendo objetivo aqui, eu acho que quando você constrói um sistema, e aí é uma ideia que às vezes que às vezes as pessoas não têm, mas assim, tem como você criar sistemas que são 100% objetivos, tá? E tem como você criar sistemas que tem algum espaço de tomada de decisão. Eu acho que, de maneira geral, é muito melhor, para a maioria das pessoas, você criar um sistema que ele não seja 100% fechado, mas que ele tenha alguns parâmetros objetivos. E aí, dessa forma, você consegue ter espaço para fazer a sua análise, que é o que todo mundo gosta de fazer, a sua leitura, mas você reserva alguns momentos que, olha, a direção da tendência vai ser determinada objetivamente, o gatilho de entrada vai ser determinado objetivamente, e a sua decisão vai ser, nesse gatilho eu entro, nesse gatilho eu não entro. Nesse momento, meu sistema está dando uma compra, eu entro, esse sistema está dando uma compra, nesse momento está dando uma compra, mas eu não entro. Então, eu acho que, para a média das pessoas, você criar algumas poucas regras. Uma regra de média móvel, mas são regras que eles ainda dão alguma margem para você tomar a decisão. Eu acho que costuma ser o melhor caminho. Porque você não fica nem totalmente solto, a ponto de tomar a decisão basicamente na sua emoção, mas você também não fica tão fechado a ponto de simplesmente... Porque aí quando você quer criar um sistema totalmente fechado, o processo é muito mais complexo. Você sabe muito bem disso. Você não vai só escolher regras, não, agora eu vou seguir essas regras. Você não sabe se essas regras funcionam ou não funcionam. Mas agora, quando você tem um sistema semi-discricionário que a gente fala, você consegue ter abertura do bom senso. Então, você escolhe algumas regras que valem um bom senso. Então, você comprar quando o preço está acima da média é algo de bom senso, porque, por definição, quando a média está para cima, o preço está em tendência de alta. Mas agora, o gatilho de entrada, ou se você vai escolher operar esse sinal ou o próximo sinal, e isso aí você tem mais margem de manobra para poder decidir. Cara, achei interessante o que tu falou até no começo, né? Tipo, o trader técnico, o teu trabalho hoje é analisar o price action, a reação do mercado ao que está acontecendo no contexto. Estou correto em falar isso? Em parte, sim. Em que parte eu estaria errado, então? Porque hoje não... dentro do trabalho que a gente faz, eu não olho o price action isoladamente. Eu faço mais ou menos um modelo top-down. Então, o nosso trabalho é olhar o mercado como um todo, e aí de uma forma bem generalista, dividido em classes. Então, eu olho ações, commodities, juros, moeda e cripto. Hoje eu gasto mais parte do meu tempo tentando entender como que está a relação dos temas e como que está o intermarket analysis, ou seja, a conversa entre essas 5 classes, para entender qual que é o tema que o mercado está operando. E a partir daí eu faço o top-down. Então, o price action, ele na verdade seria a última coisa. Eu olho o price action dos índices de referência, né? Então, igual eu tinha falado no outro podcast, minha tela lá você vai ter sempre o S&P 500 para mostrar o sentimento das ações, o DXY para mostrar o sentimento do dólar no mundo, o petróleo, que naturalmente vai me dar um pouco do sentimento das commodities, o 10 anos para me dar o sentimento de juros e o Bitcoin para me dar uma sensibilidade a risco e cripto. Hoje, o trabalho que eu procuro fazer, ele é muito mais olhar essas coisas simultaneamente para ver qual que é o tema que o mercado está operando, qual que é o regime que o mercado está operando, e depois eu vou pro ativo isoladamente. Tá? E aí o tema é relacionando o macro com a parte do preço, o que o preço está respondendo. Tá? Vou dar um exemplo aqui para a gente também não ficar só no mundo das ideias. Eu abro meu gráfico, eu abro minha plataforma, você tem lá empresas de tecnologia bombando, o mercado super otimista, vai cortar juros, etc. E aí eu olho tal, S&P 500 subindo, tal o DXY, que mede a força do dólar no mundo, caindo, tal juros de 10 anos caindo, petróleo está relativamente estável, o Bitcoin está subindo. Eu sei que o mercado está num regime de risk-on. Sim. Ele está pró-risco. Então, a partir daí, eu junto com a minha mesa ali, eu consigo ter uma noção, porque a gente acaba atendendo as outras mesas do banco, né? Hoje, sei lá, a gente atende 12 mesas mais ou menos do banco,
mais 20 escritórios de agente autônomo. Então eu consigo entender que as recomendações que eu vou passar para eles são recomendações, aí para os traders das mesas e tudo, são recomendações de, olha, galera, hoje tá, pelo menos nessa semana o cenário tá mais risk-on, a gente pode tomar mais risco, e aí tais classes de ativo devem performar melhor, tais setores devem performar melhor, e a partir daí a gente faz as escolhas. Agora vamos dizer que é o contrário. Eu abro um dia de manhã, eu tenho lá a notícia de que a inflação está vindo muito alto, o mundo está em guerra, não tem mais perspectiva de corte de juros, aí eu vou abrir minha tela, o S&P 500 vai estar caindo, DXY vai estar subindo, o 10 anos vai estar subindo, Bitcoin vai estar caindo, eu sei que o mercado está num regime de risk-off. Então, eu sei que, olha, determinadas classes de ativo devem ir mal, determinados setores devem ir mal. Então, a gente faz as recomendações em cima disso também. Não só os dois, mas tem outros cenários. Earnings de empresas está começando a cair, ao mesmo tempo o juros está muito alto, está sufocando as empresas, o endividamento é muito alto. Aí eu olho para minha tela, o S&P está caindo, o 10 anos está caindo, né, que geralmente é o inverso. O dólar está estável para subindo, então eu sei que o mercado está num recession play, ou seja, ele está precificando que as ações devem performar mal para frente, né, seja por nível de endividamento, taxa de juros, etc. O 10 anos está caindo porque o mercado pressiona que, como pode ter uma recessão, o Fed vai ter que começar a cortar juros um pouco daqui a pouco para poder tentar segurar. Então você determina os regimes, aí eu vou de regimes de mercado para depois quais ativos devem performar melhor em cada regime, para depois setores e aí olhar os ativos individualmente. Por que a gente trabalha dessa forma hoje? Nem sempre foi assim. Porque hoje nós somos em poucas pessoas para atender muitos traders, muitas mesas e olhando todas as classes de ativo. E aí, curiosidade ou não, eu também comecei a perceber que a gente ficou muito mais eficiente quando a gente começou a fazer desse top-down ao invés do bottom-up. E um ponto importante aqui é que dentro do Intermarket Analysis, e aí quem quiser estudar, tem um livro do John Murphy que é fantástico, acho que, cara, vale mais do que muito livro de macro, que não adianta eu discutir o tema teoricamente, só no mundo das ideias, sem olhar para o preço. O preço, ao invés de trabalhar com relações estáticas na cabeça, o preço ele vai me dizer qual regime que o mercado está operando. E aí eu vejo se isso está em linha com o fundamento e com o macro ou não. E não simplesmente olhar a inflação, olhar o macro para determinar quais ativos eu deveria comprar e vender. Sim. Então eu olho para o preço, falo, cara, essas relações do 5, o que está subindo, o que está caindo do 5 ali que eu falei. O mercado está precificando algo. Né? Então olha, o mercado aqui está operando um recession play. Uhum. Eu olho para o macro. O macro está me dizendo isso, o fundamento está me dizendo isso ou não? Tá, então beleza. Então tu olha para o fundamento também, né? Olho, não tem como não olhar. Então, me confirmou. Agora, o preço está me dizendo tal coisa. Então, a ação tá assim, as ações estão assim, o dólar está assim, o petróleo está assim, 10 anos está assim. O macro está me dizendo outra coisa totalmente diferente. Opa, essas coisas não estão em sintonia. Eu, por um viés e aptidão própria, eu vou pelo preço. Mas não quer dizer que todo mundo precisa ir pelo preço. Tá? Aí eu tento achar, né, se o preço está não correspondendo com o fundamento, eu tento olhar para o preço e eu tento olhar, beleza, o macro e fundamento, o tema principal são esses, mas quais são os temas subjacentes? Quais são os temas alternativos? Que às vezes o pessoal não está dando tanta importância. Muitas das vezes, quando o preço dessas 5 classes de ativo está me dizendo uma coisa e o fundamento está me dizendo outra, o macro está me dizendo outra, é porque às vezes tem algum tema alternativo que o mercado não está olhando e que, na verdade, esse tema está começando a ganhar força, mas ainda não é o tema mainstream, e depois ele se torna o tema mainstream. Então você consegue antecipar um pouco, às vezes, qual que seria o próximo tema que o mercado está operando. Tá? Não sei se eu fui claro. Porque não, perfeito. Tu acha que hoje, qual seria esse tema que não é mainstream, certamente não vai ser inteligência artificial, até um tema que eu quero entrar depois, mas que tu acha que vai ficar mainstream depois que tá dando esse sinal? Já tem alguma coisa assim ou a gente tá surfando aqui um pleno regime? Eu acho que os períodos mais difíceis são os períodos de transição de regime. Porque por definição as coisas vão ficar confusas. Tá, vou dar um exemplo, que é o momento que a gente tá vivendo hoje, não sei quanto que isso aqui vai pro ar, dia 26 de junho. Você tem o dólar voltando a ganhar força no mundo,
Então o dólar rompeu a barreira lá dos 101,500, que nos relatórios, no FX Technicals, que é o relatório que eu faço, era a principal resistência dos últimos 10 anos do DXY. Caramba. Ora atuando como suporte, ora atuando como resistência, né? E isso é interessante também, né? Quando você rompe um certo nível que perdura por muito tempo, isso tem um significado, não tem? Tem, porque é uma referência psicológica. Não só por ser uma referência de precificação dos ativos, né? Porque, olha, isso aqui está muito caro, deveria voltar, isso aqui está muito barato, deveria voltar, como também causa um efeito psicológico de você mudar um patamar de preço. É uma nova referência de preço, porque justamente você sai do equilíbrio. É o que a gente estava falando, sai do equilíbrio para você buscar um novo preço de equilíbrio. Então a gente está no mundo agora que o dólar voltou a ganhar muita força, DXY. Ao mesmo tempo, as pessoas não falaram tanto, mas o 10 anos fechou bem. Tá? Se você for olhar no gráfico, você vai ver que o 10 anos fechou bem. O S&P 500, ele tá com movimento de alta, mas ele começou a dar uma desacelerada nas últimas 4 semanas. Tá? E o petróleo caiu pra caramba. Foi pra $68, se não me engano. Então, me parece muito um mundo de transição de regime. Porque a gente estava num regime há um mês atrás de que, olha, o petróleo subiu muito, isso vai bater numa inflação mais alta, isso vai levar o dólar. O dólar até que ficou levemente com viés alta, não deu aquela explodida, porque ao mesmo tempo as pessoas estavam com receio de botar dinheiro nos Estados Unidos, dada também a tensão da guerra, mas você tinha 10 anos voltando a subir, então o mercado falou, olha, esquece corte de juros, a gente vai ter uma inflação mais alta porque o petróleo está mais alto, a guerra provoca uma tensão, provoca um prêmio de risco maior, então você tinha esse cenário. Agora me parece que a gente está começando a ter uma transição. Transição essa por quê? Porque talvez a gente está muito mais próximo do fim do conflito, teve um susto aí essas semanas e tudo, mas... Iam assinar o acordo hoje, né? Iam assinar o acordo hoje, mas assim, o petróleo já caiu. Por quê? Porque ele está precificando para frente, né? Uma expectativa para frente. É uma pergunta que é sempre boa de fazer. A gente está mais perto do fim ou mais perto do início? Me parece que está mais perto do fim. Ao mesmo tempo, o DXY voltou a acelerar, porque você começa a ter uma capacidade de gerar mais fluxo para os Estados Unidos, porque isso deveria ser uma diminuição de tensão, né? E também porque o petróleo caindo, você tem alguma relação ali importante de petróleo e dólar, de correlação. E ao mesmo tempo você tem alguns IPOs acontecendo, eu nem posso falar porque eu estou restrito, mas o pessoal sabe que tem IPOs acontecendo. Os maiores IPOs da história. Então deixamos assim. Você começa a ter essa volta de fluxo para os Estados Unidos. O que está me chamando a atenção, o que está curioso, é que o S&P lateralizou bem nas últimas 4 semanas. Né? Então me parece muito mais um mundo de transição de regime. Eu acho que seria... Eu não sei ao certo qual que é o tema que vai ser operado agora, mas eu sei qual que é o tema que está deixando de ser operado. Isso para mim é bem suficiente para eu entender que tipo de posição que eu devo encerrar ou não. Que tema seria esse? Esse tema de guerra, de guerra, de petróleo mais alto, inflação mais alta. Eu acho que a inflação ainda vai bater. A gente ainda tem um risco, porque não é como se você abrisse o Estreito de Hormuz e no dia seguinte as coisas vão se normalizar, mas você vê que o mercado já está precificando muito mais o fim do conflito, o petróleo mais baixo, né? Talvez o impacto da inflação não seja tão grande para frente assim quanto se tem agora. Então, a gente consegue ter uma noção de qual tema deixou de ser operado. Tu acha que... Acho que foi muito enigmática essa última reunião do Federal Reserve com o Wash, uma postura completamente diferente, uma comunicação muito diferente. Isso entra nessa mudança de regime. Concorda com isso? Eu acho que em algum grau sim, tá? Não sou especialista ali de poder, né? Não é igual o pessoal de marca que não foi falado isso, a palavra mudou, assim, eu olho mais no aspecto geral, mas você sempre tem essa... Isso é natural porque... Você precisa conhecer a pessoa, você precisa conhecer qual que é a cabeça dela, como que vai ser daqui pra frente, né? Teve muito menos guidance, muito menos aquela comunicação. Aumenta a incerteza, né? Isso naturalmente aumenta a incerteza. Mas, assim, respondendo lá a sua dúvida lá atrás do price action, eu não falo hoje que é só o price action por causa disso. Mas tudo também acaba estando na seara do price action. Tá? Cara, eu fico impressionado porque, assim, teu time é enxuto, mas ele atende uma porrada de gente, cara. Por que eu tô puxando esse assunto? Saiu uma pesquisa da Ambima
que, não sei, mais de, sei lá, muitos brasileiros. O número agora eu vou comer bola se eu for tentar tirar da cabeça. Mas enfim, a pesquisa era, tem muito brasileiro utilizando IA para pegar conselho de investimento. Sim. E eu sei que parte dessa alavancagem do teu time, e também do meu, são coisas parecidas que a gente faz, vem desse uso da inteligência artificial. Mas aí eu queria que tu elaborasse nisso. É tão simples quanto pedir pro GPT para te dizer o que tu compra? Tá, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de criar ferramentas elaboradas para problemas complexos, mas que no fim das contas está tudo terrivelmente errado. Tá? Eu acredito que você perguntou da questão do time ser enxuto. Sim. Né? O time é enxuto, mas atende muita gente e faz muita coisa dentro do banco aqui que você vê. E até coisas de business, né? Eu acho que você me vê também dando uma olhada nisso, né? Para além da parte de research ali com o Brunão, com o Marinelli, sobre ideias de business. Eu acho que, na verdade, isso passa por algumas coisas. Eu acho que isso passa naturalmente por um repertório, uma inclinação, o fato de da gente gostar do que a gente faz, mas também o fato da gente ter conseguido criar alguns processos que facilitam. E muitos desses processos não estão nem escritos em nenhuma página, não está escrito em nenhum documento. É simplesmente formas de facilitar o nosso trabalho. Olhar o Intermarket e dar muito mais peso para isso é um desses exemplos. Né? Imagina se no meu dia eu abrisse lá na parte de ações, né? Ou então na parte de cripto. Beleza, vou abrir todas as 100 criptos mais líquidas do mundo, vou olhar o gráfico de uma por uma. Impossível. Fato. Entendeu? Pô. Impossível. Por experiência própria. Mas agora, se eu falar, não, o regime de mercado é esse, cripto deveria ir mal nesse cenário. Eu olho as 3 principais ali, beleza, eu já sei que talvez eu não vá focar tanto em cripto, vou focar em outras coisas. Agora, cara, a gente tá num cenário mega risk-on, todo mundo empolgado, vão para cima, os juros caindo muito, a inflação vai ceder. Beleza, eu sei que dentro das ações eu vou olhar para um small cap, vou olhar para algumas ações de construtora, vou olhar para varejo, vou olhar para algumas coisas que devem performar melhor e eu pego ali as 4 principais de cada uma e dou uma olhada. Eu sei que cripto vai bem, olho Bitcoin, Ethereum, Solana, beleza, e rodo um screening, que também é uma outra coisa que a gente usa bastante, por isso que a gente consegue olhar muita coisa ao mesmo tempo. O que seria o screening? Screening é uma pré-seleção de ativos, com alguns critérios que eu quero. E aí eu olho algum screening, beleza, me dá uma lista ali, eu olho 5, 6 criptos, então, ou seja, olhando 8 gráficos, eu já selecionei aquilo que está mais interessante. E por que eu falo isso? Quando você tem um processo que você vai fazer, você já sabe aquilo que você não quer. Então, se na minha cabeça, pensa comigo, né? Por definição, se olhar a tendência é uma coisa objetiva, se eu tenho alguns gatilhos objetivos, eu consigo sistematizar isso e consigo colocar uma lista para pré-selecionar aquilo. Talvez eu não vá olhar todos, mas assim, você já restringe melhor o seu universo. E eu costumo falar que no mercado, e aí também, daqui a pouco eu puxo para IA, mas assim, também serve para IA, você precisa ter uma ignorância seletiva. Então você precisa escolher o que você quer ignorar. Você sabe que você está ignorando, você sabe que está deixando de olhar outras coisas. Teu cérebro naturalmente já faz isso, né? Até na visão. Tipo, eu não tô vendo aqui 180 graus, eu tô vendo aqui só o coxinha na minha frente. Exatamente. E você sabe que existem outras coisas, mas você escolhe ignorá-las em prol de tomar melhores decisões e também em prol de você economizar energia, né? Que é algo muito importante para o nosso cérebro. A natureza ela é muito complexa para o nosso cérebro estar observando ela o tempo todo e estar processando tudo o tempo todo. Por isso que a gente tem as nossas heurísticas, por isso que a gente tem os nossos vieses, é um mecanismo de sobrevivência. Porque se eu ficasse tentando... Às vezes a gente faz isso, né? No banco, às vezes a gente faz isso, né? Poxa, fulano tomou tal decisão, o que isso implica corporativamente? Tabuleiro. Mas se a gente ficasse a todo momento nessa coisa esquizofrênica de calcular tudo, né? Tentar calcular tudo, interpretar tudo, você não ia conseguir sobreviver. E no mercado é a mesma coisa. Tem muita coisa que é boa, tem muita coisa que é legal de olhar, mas você precisa selecionar aquilo que faz mais sentido. E quando a gente pula para IA, se a pessoa só chega e fala, então aquela brincadeira, né? Escolhe para mim uma carteira com 5 ativos, não cometa erros. Você não está determinando para ela o que ela tem que ignorar. Então ela vai considerar tudo. Né? Acho que esse é um primeiro ponto.
Um segundo ponto que o seu uso de IA ele vai ser tão melhor quanto a sua criatividade, que é um ponto importante, e quanto a sua capacidade de raciocínio lógico, quanto que você consegue explicar o que você quer, e também o seu repertório, né, que seria, eu acho que a terceira coisa, que é o seu repertório para poder olhar e falar, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui está em linha com a teoria, isso aqui não está em linha com a teoria, e a partir daí você consegue ver se ela está indo por um caminho bom ou se ela está indo por um caminho ruim, tá? Então acho que esse é um ponto muito, muito importante que deve ser considerado. A gente tem que tomar cuidado com uma proatividade burra. Eu amo essa frase sua, velho. Então que é... Pô, nada pior do que o burro proativo. Não, eu não falei isso não. Não, foi um amigo meu, parece muito com você. Porque é aquela coisa, né? Você quer criar uma coisa, mas você não sabe se questionar se aquilo tá certo ou errado. É muito perigoso quando a gente tá nesse mundo de IA. Eu acho que, assim, o fato de ter vindo no meio acadêmico me ajudou nisso. Eu acho que muita gente bate no meio acadêmico, mas o meio acadêmico ele tem um aspecto positivo que quando você tem uma ideia, todo mundo tenta desprovar a sua ideia. Uhum. Todo mundo tenta falar que você tá errado. E você passa uma boa parte do seu mestrado tentando mostrar por que você tá certo. E quando a gente vai isso aí, seja pro meio corporativo, quando a gente leva isso pro meio corporativo ou pro uso de IA pro mercado financeiro, eu acho que ajuda muito. Porque quando a IA te dá uma solução, você tenta provar a todo momento que ela tá errada, e aí com isso você consegue ter uma solução mais robusta. Então acho que esse é um ponto que as pessoas precisam ter a noção, tá? E a IA ela acaba se tornando uma ferramenta muito melhor para quem já tem alguma noção daquilo, para quem já tem um repertório grande dentro de uma determinado campo de conhecimento, do que necessariamente para quem não conhece nada. Que eu acho que é um paradigma que a gente está vendo, porque geralmente a gente tem pensado a IA para dar soluções de coisas que a gente não conhece. Quando, na verdade, eu acho que faria mais sentido a gente usar a IA como um potencializador de coisas que a gente conhece muito bem. Então, sei lá, você é um cara que conhece muito de cripto. Às vezes você tinha várias ideias que você precisava de uma equipe de desenvolvedores, você ia precisar de mobilizar 4, 5 áreas do banco e hoje sozinho você consegue isso. Né? Então o gap entre o que está na sua cabeça e a capacidade de construção de coisas reais, ele diminuiu muito. Mas essas coisas elas só vão ser tão boas quanto a qualidade do seu pensamento, a qualidade da sua reflexão e do seu conhecimento dentro daquele campo específico. Acho interessante que no mundo assim do empreendedorismo você ouvia muito essa frase a execução é a coisa cara, a ideia é 10 centavos o balde. Uhum. Né? Só que eu acho que a história da IA meio que inverteu isso, né? Uhum. Você tem que ter a boa ideia, porque a execução ela tá bem ali para você. Se você tiver a competência, se você souber que mais ou menos por onde ir, como guiar a IA, você consegue atingir aquele objetivo, por mais que seja uma ideia complicada, mas a ideia tem que ser boa. Porque aí você tem um produto, aí você tem alguma coisa que de fato cria valor para alguém. Com certeza. E tu sabe o que é mais engraçado, cara, disso aí? Hoje, um dos pontos mais discutidos no Twitter agora, recentemente, é essa parada da MicroStrategy. Strategy hoje. Não sei se tu tá acompanhando, tá? Não tô acompanhando tanto, sei por alto, mas em que especificamente? A Strategy é uma companhia que, cara, tem mais de 20 anos. Sim. Ela teve o seu pico de... Michael Saylor. Exato. Uhum. Ela teve o seu pico de performance lá na bolha do .com, caiu 90%, passou 20 anos flat, né? Então, assim, cara, sei lá quanto era a faixa de preço dela. Mas passou 20 anos na mesma faixinha de preço. E o CEO, se eu não me engano, já há uns 20 anos, é o Michael Saylor. Ele teve a ideia, não sei ao certo se foi em 2020, mas eu acho que foi por aí, de tornar essa companhia uma acumuladora de Bitcoin. Ele tomou ali a pílula laranja, inclusive a gente tem pílulas laranjas aí deixado pelo Felipe da Paradigma, ele sempre traz presentes bons aqui pra gente. E teve essa ideia, cara, vamos acumular aqui Bitcoin, essa é a ideia da empresa. E aí começou com um modelo simples. Você tem uma ação comum, e aí você começa ali acumulando Bitcoin e tal. Sei que, depois dessa era da IA, depois que veio o GPT recentemente, ele criou um novo produto, que são essas várias ações preferenciais. E elas são estruturadas de um jeito meio esdrúxulo, assim, meio diferente de ações preferenciais. Vou tomar aqui o exemplo da maior delas, né? A Stretch, que é STRC.
ela geralmente, ela foi, né, entre aspas aqui, desenhada para ficar nos $100. E ele promete, verbalmente, não tem um covenant, não é um título de dívida, que ele vai entregar 11,5% de dividendo. Só que aí o mercado começa a olhar e testar essa tese, olhando para o balanço. É uma empresa aberta para o mercado. E aí o que está acontecendo agora? O Bitcoin está caindo. Toda a premissa do business é de que o Bitcoin vai subir num CAGR de 29% ao ano. Só que não existe um livro de regra que fala que o Bitcoin não pode tradear de lado por anos. Não existe um livro de regra que fala isso. E o mercado é a lei. Né? Eu acho engraçado, tem muita gente que usa aquele Power Law Model. E assim, não é para falar o que funciona e o que não funciona, mas eu acho que em última instância a última lei é a lei do mercado. E essa é a única lei que existe. Power Law Model, você bota ali law, mas é subjetivo. Né? E aí o que tava todo mundo falando essa semana? Ele apareceu na Bloomberg falando que tinha feito o design dessas ações preferenciais com a ajuda do GPT. E meio que me parece com o que o varejo está fazendo hoje nos investimentos, né? Assim, pega ali o GPT, fala, e aí, o que eu compro hoje? O que fulano de tal tá falando? Se me permite uma brincadeira, naquele papo que a gente falou de coisas do passado, e eu vivi muito ativamente o passado de cripto, 10 anos atrás, 11 anos atrás, me lembra muito o meme do hey, 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 wassa, 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 wassa. Eu já, enfim, o pouco que eu entendo me lembra muito essa época, entendeu? Engraçado, né? Que o cara, eu acho o cripto o mercado mais irônico da história. Tipo, o cara que falava mal das altcoins, das estruturas de token esquisitas, que, né, são esquisitos. Tá meio que tendo a mesma performance. Tá meio que apresentando as mesmas ideias. Só que beleza, ele tem todo o embasamento que ele acha que é o Bitcoin. Usa ali o padrão, bota o padrão Bitcoin, né, o livro do Safety Nemos debaixo do braço, e é isso, essa é a perspectiva dele. Mas eu acho curioso como a IA ela tá penetrando a realidade das pessoas dessa forma. E eu acho que as pessoas estão se fazendo pouco a pergunta de: será que a IA tem realmente competência para decidir as coisas? Ou o meu julgamento tem que estar aqui junto com ela? Então, mas é aí que tá. Eu acho que, esse papo de AI eu acho que é super importante. Imagino que todo mundo que passa por aqui fala um pouco disso. Mas eu acho que é legal a gente discutir as coisas que estão... os primeiros princípios, né? Eu acho que um raciocínio que é bom a gente ter é sempre o first principles. Princípios fundamentais seria mais próximo. Né, antes de fazer qualquer coisa... E aí o pessoal às vezes no banco acha até engraçado, assim, antes de fazer qualquer coisa eu gosto muito de pensar na ideia daquela coisa, na filosofia daquela coisa, o porquê fazer aquela coisa, ao invés de simplesmente você sair fazendo um monte de projeto sem pensar o porquê. Então, quando a gente fala, você até perguntou, falou assim, você acha que a AI, as inteligências artificiais, elas têm essa capacidade de tomar essa decisão, mas a questão não é colocar nela a capacidade ela é sua. Ela é simplesmente uma ferramenta, um instrumento para poder expor suas ideias. Né? Eu costumo falar aqui com o time, com todo mundo até, que nunca a capacidade de raciocínio lógico ela vai ser tão valorizada. Eu acho que são essas três coisas. Cara, acho que assim, as três coisas que mais vão ser valorizadas nesse mundo de AI é seu raciocínio lógico, a capacidade de você concatenar ideias, construir ideias de uma forma lógica e estruturada. A sua criatividade, que ou seja, a sua habilidade de criar conexões entre coisas que aparentemente não têm conexão. E a terceira coisa é o seu repertório. Quanto maior for o seu repertório, melhor. E não só um repertório de mercado, mas um repertório de qualquer coisa. Tu sabe disso, eu tenho uma experiência do mundo da música. Né? Eu fui músico, ainda sou músico, né? Mas eu estudei música. Tu também chegou a estudar música. Eu estudei música também. E uma coisa que eu sentia no mundo da música é que quanto mais eu escutava música de diferentes gêneros, seja do Meshuggah, Metallica, ao Miles Davis e Tom Jobim, mais versátil, mais ideias você vai ter até na hora de escrever. E o ponto é que assim, quando você fala da AI ter capacidade ou não ter capacidade, passa inicialmente por essas três coisas. Essas três coisas elas ainda são meio que humanas, assim, né? Porque
se você não tem um bom raciocínio lógico, uma boa estrutura lógica, você vai pedir algo que pode ir para qualquer lugar. Se você não tiver criatividade, você vai ver outra coisa que eu até botei no Twitter outro dia, né? Que muita gente, a gente está vivendo num momento também que muitas das vezes alguém olha alguma coisa e fala assim, isso aí foi feito por AI. E até dá pouco valor para isso. Sim. Mas o problema não é algo ser parecido. O problema não é algo parecer que foi feito por AI. É algo parecer que foi feito por AI de uma forma preguiçosa. Entendeu? Ou seja, algo simples, tosco, e que a pessoa, ao invés de criar algo, ao invés de pegar a AI para criar algo legal, ela criou algo tosco que qualquer pessoa poderia criar de qualquer jeito, e por isso que fica com a tal cara de AI. Sim. Mas agora, se você monta um projeto muito maneiro, muito criativo, que você usa do seu repertório, e que as pessoas olham que foi feito por AI, mas aí o efeito é o contrário. As pessoas olham e falam, caramba, pô, esse negócio ficou muito sinistro, a AI tá muito sinistra. Então a gente vê isso no banco, assim, às vezes. Então, eu acho que aonde, assim, que tu tem mais visto? Seja no banco, seja na internet, que, assim? tipo, pô, a galera usando IA pra realmente coisas muito criativas. Cara, acho que a análise de dados é algo muito, muito bom. Eu acho que hoje você consegue fazer, tá? Vou dar um exemplo que a gente faz aqui, que você já viu. Sai o CPI, eu tenho um modelo que ele manda pra mim um fact sheet, ele manda pra mim um one-pager, assim, né, uma página com resumo de tudo do indicador, já no layout do banco, já com as principais informações. Algo que antes você tinha que parar, analisar, aí você jogava no PPT, aí você puxava o retângulozinho pra cima, puxava o retângulozinho pra baixo, né? Que era esse trabalho chato. Então hoje ela faz isso direto. Alguns dados de fluxo de investidores também, é um exemplo aqui, pelo menos que a gente usa e que a gente consegue gerar essas imagens, esses fact sheets, esses relatórios. Visualização de dados também é algo que você consegue ter um avanço muito grande com AI. Cara, assim, eu não sei te precisar exemplos agora. Esses são os exemplos do nosso mundo, né? Sim. Eu diria assim. E até um questionamento que eu me faço, porque as pessoas começam a se perguntar, né? Cara, esse trade IA, será que ele já foi longe demais? Será que a gente tá numa bolha? E aí você vê lá o PE, né, da NVIDIA subindo Sim. de uma maneira não comparável com a bolha do .com. Mas eu fico pensando, mas será que só acelerar a velocidade dos meus slides aqui vai porrar o PIB, entendeu? Eu acho que não vai. Só que, em algum momento, esse ciclo reflexivo vai para hardware. E talvez esse seja o próximo, assim, grande business, né? Robótica, talvez. Isso, eu acho que sim. E tem o ponto que é o seguinte, talvez só você acelerando a sua produção de slide não vai impactar o PIB. Mas agora, milhões e milhões de pessoas fazendo isso, talvez impacte de alguma forma. Justo. Né? Ou, por exemplo, cara, e assim, você é um exemplo aqui disso. Sei lá, você tem os seus sistemas quant para seleção de cripto, para seleção de carteira, etc. 6 anos atrás, quando eu entrei no banco, se você fosse montar a mesma coisa, você teria que mobilizar pelo menos uns 4 times, isso demoraria pelo menos uns 6 meses para ser feito. Tá? Então pensa isso em escala dentro do mundo corporativo. E eu não diria nem 6 meses, cara, porque até a velocidade porque para você desenvolver algo, você tem que falhar muitas vezes no meio do caminho. Né? E por muitas vezes você depende de outras pessoas. Também. Eu acho que na verdade, esse é um ponto legal das ferramentas de AI, quando você constrói bem feito, não é só a questão da sua produtividade em si, mas é a questão de você depender de menos pessoas para poder executar uma ideia dentro de uma empresa, por exemplo. Entendeu? Então acho que aí tem um ganho que é bem interessante e que quem está assistindo e tem usado AI para cripto, para outras coisas, deveria dar uma olhada também na questão de que não só projetos em que você gera um aumento de receita ou você ganha uma escalabilidade geral, mas que você também depende de menos pessoas para poder executar suas ideias. Então isso é importante. Eu acho que os aspectos de segunda ordem também é que eu acredito muito numa ideia de token inflation. Que seria essa tese? É a tese de que
vamos lá. A gente teve as empresas de AI tendo um investimento em CAPEX muito grande nos últimos anos, né? Que é uma coisa que teoricamente não se pagaria num primeiro momento. Você tem as assinaturas de AI, por enquanto, ainda altamente atrativas, né? Muito mais sendo subsidiadas, na minha percepção, para você ter uma mudança de paradigma corporativo e de comportamento das pessoas, tá? Mas são coisas que em algum momento elas precisam se pagar. Você tem, obviamente, o aspecto de demanda energética, etc. Eu entendo que o hardware ele vai ser otimizado para isso, mas eu imagino muito que o efeito da demanda vai ser muito maior do que essa otimização. Então, acho que preços de token vai ser algo que vai... E quando você diz token, é ali a palavrinha que o GPT tá te cuspindo e a palavrinha que ele tá lendo também. Exatamente. Seu gasto computacional para processar dentro do modelo de AI, eu acho que isso vai ter uma inflação bem grande nos próximos anos. Tá? Será que o open source não é o futuro, então, cara? Esses modelos chinês aí? E isso poderia... E aqui eu tô especulando, sim. No âmbito do achismo. Eu acho que assim, só pra fechar, eu acho que então você deveria ter essa tendência dos preços de token inflacionarem, o preço das assinaturas inflacionarem, só que você às vezes vai chegar num momento em que não teria volta, porque você já trocou parte dos seus processos, as pessoas que estão executando os processos, diferente das pessoas antigas que implementaram os processos, não sabem como fazer isso de novo. Entende? Aquela velha história do o cara que montou essa planilha saiu e ninguém sabe mexer na macro, sabe? Eu acho que é um pouco disso, vai acontecer um pouco disso. Você tem uma tendência do ser humano, que é algo que me preocupa muito, eu reforço muito com o meu time, a necessidade de estudar, a necessidade de ler, porque você tem o ser humano fazendo um offload cognitivo cada vez maior para AI, então parando de pensar, ou diminuindo a capacidade de pensamento. E aí, uma coisa empurra a outra para esse token inflation, que seria essa tese que eu acredito hoje, tá? Mas a sua pergunta, desculpa, que você tinha falado da questão dos open sources, né? Sim. Cara, eu não sou um cara de tecnologia, eu sou um cara de mercado, e eu me interesso muito por business de mercado, então você sabe disso. Então, olhando com a cabeça meio que de administrador, assim, né? Eu acredito que os modelos open source eles são muito interessantes. Eles envolvem uma capacidade muito interessante de construir coisas, como grande sandbox. Mas eu ainda vejo alguma dificuldade de implementação isso dentro do meio corporativo. Por questão de segurança, por questão de verificação, por questão de compliance, ou simplesmente pela questão de você ter um suporte, de você ter alguém que você possa recorrer para caso aquilo dê errado, e eu não sei se todas as empresas vão ter a capacidade de ter times grandes o suficiente para poder pegar um open source, tornar algo totalmente nativo, entendeu? Tornar algo 100% da própria empresa. Então, acho que esse é um ponto interessante. E cada vez mais, eu acho que o custo de AI como um todo, e eu acho que a gente está só no início disso, ele vai ser algo que sempre vai ser balizado dentro dessa força de trabalho humana. Então, cara, você tem um determinado processo. Esse processo pode ser feito por AI. Quanto que esse processo vai custar? Eu não sei, eu tenho uma dúvida sincera se todos os processos executados por seres humanos vão fazer sentido no economics da coisa de você fazer por AI e não fazer por um ser humano, entendeu? Sim. Irmão. Eu não sei se a IA vai me substituir, mas uma coisa eu te garanto. Eu acho que quem comprar terra e quem tiver um pouquinho de Bitcoin no futuro vai estar bem. E umas barrinhas de ouro. Porque aí, sei lá, vai que o computador quântico pega o Bitcoin. Tem um conhecido meu que é gestor que ele começou a montar supermercado. Pô, é uma boa. Uma fazenda talvez, né? Não sei. Fazenda e supermercado. Irmão, vamos levando aqui para os finalmente do nosso episódio com um ping-pong. Geralmente é um ping-pong que a gente faz aqui, pô, cripto, né? Tá. Crypto native. Mas aí, pô, você é um exímio analista técnico, vamos puxar para essa área do trading. Fechado, relaxa. O maior mito sobre trading é que o que importa é dinheiro no bolso. Você pode ganhar dinheiro de jeito errado e você pode perder dinheiro do jeito certo. Eu gosto que você falou aí, cara, porque tem gente que topa aturar um risco absurdo,
sobrevive ao risco e aprende a lição errada. Sim. Se eu pudesse mudar uma coisa no mercado de trading, seria... Porra, isso aqui é... Mudar em que sentido, assim? Tecnicamente falando? Ou Qualquer sentido que você achar que... na percepção das pessoas? Eu acho que esse é um bom ponto. Acho que eu mudaria a percepção de que as pessoas acham que algumas pessoas são traders e outras pessoas são investidores. Eu acho que no fim das contas é uma coisa só. Eu acho que o que muda é o prazo operacional de cada um, entendeu? Era uma pergunta que eu ia fazer. Existe diferença entre trading e Não, investir? na minha visão não. Na minha visão não. Porque assim, a diferença é a tolerância a risco de cada coisa que você está fazendo e o prazo operacional que você está trabalhando. Né? Então, no trading você vai às vezes buscar operações de curto prazo e aí esse curto prazo varia de pessoa a pessoa, ativo a ativo. Né? E quando você está investindo em alguma coisa, você está também operando essa coisa, mas você está operando com um ponto de vista num prazo, você está tendo uma preferência temporal, né? Você está abrindo mão do curto prazo em prol do longo prazo. Mas isso não deixa de ser um trade. E também outra coisa, isso não te faz uma pessoa melhor por causa disso, entendeu? Daqui a 5 anos, trading vai ser... O que sempre foi. Comprar e vender, você comprar para vender mais caro para comprar mais barato. E você aproveitar, né, no meio do caminho essa variação de preço. Então acho que vai ser a mesma coisa, cada vez mais sistemático, sim. Acho que cada vez mais executado de uma forma sistemática, com o uso de robôs e etc. Mas eu acho que é algo que ele não deixa de existir. Sucesso pro Coxinha em 2026 é... Pô, sucesso pra mim em 2026? Você é um cara bem sucedido, mas pô... Eu não sou um cara bem sucedido, não. Pô, peraí, essa pergunta aí é difícil, cara. Essa pergunta aí é difícil. Pô, tu casou agora, pô. Sucesso já. O sucesso é ter uma boa família, né? Perfeito. Acho que é isso. Ter uma boa família, ler muito e salvar minha alma. Perfeito. Coxinha, o espaço é teu, irmão. Fala pra aquela câmera ali, onde que a galera te encontra, onde que eles leem teu conteúdo, que vale muito a pena, diga-se de passagem. Tá bom, cara, muito obrigado pelo convite. Não sei se o pessoal vai gostar desse episódio, ficou um episódio mais solto, né? Sobre outras coisas ali, além do... Nada, pô, foi uma só baita comprar conversa. o Bitcoin. Mais uma conversa entre amigos, né? Vocês estão vendo o que seria uma conversa eu e o Walter no bar, entendeu? Não, só indo junto. Exatamente. Mas, enfim, para quem quiser conhecer o meu trabalho, hoje todos os meus relatórios estão no BTG Content. Você tem qual que é a nossa visão de análise técnica para ações, moedas, commodities, cripto e juros. A gente tem também um canal no YouTube, que é o BTG Trader. Então, eu e meu time, a gente acompanha os mercados do Brasil e do mundo ao vivo no YouTube, gratuito, de 9 da manhã até as 5 da tarde. Tem vídeos educacionais também sobre trading, sobre cripto, sobre todas as coisas. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é @lucascostat. E também o meu Twitter, eu sou bem ativo no Twitter. Lucas Costa T, falo de mercado, da minha vida, meio corporativo. Tenho falado muito de AI, porque naturalmente também é um tema importante. E outras coisas. E siga para ótimas recomendações de livro também. Coxinha, muito obrigado, meu irmão, pela presença. E muito obrigado para você que está assistindo aqui o nosso Crypto Never Sleeps. Não se esquece de se inscrever. Vai, vou te dar 5 segundos para você se inscrever. Vai. 1, 2... Boa. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.